E aí pessoal, beleza? Eu sou o Matheus e esse é o Ciência Animal. Hoje nós vamos aprender tudo sobre leishmaniose, como o animal se infecta, os riscos para a saúde humana, as formas de prevenção e como fazer o diagnóstico. Então, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui embaixo. Isso não custa nada para vocês e ajuda muita gente. Também ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixem o seu like se vocês gostarem do que vir e agora sim, vamos para o vídeo. A leishmaniose é causada por um protozoário que é a leishmania. Esse protozoário ele tem potencial zoonótico, ou seja, ele pode causar doenças tanto em animais como em humanos. E aqui no Brasil ele é transmitido principalmente pelo mosquito palha, que o nome científico é Lutzomyia longipalpis. E para piorar tudo, a leishmaniose é uma doença que não tem cura. Sendo assim, a prevenção é o melhor cuidado que a gente pode ter. O principal reservatório, ou seja, os animais que carregam esse protozoário no ambiente são as aves. Isso é um dos motivos que a gente não pode ter criação de aves em perímetro urbano. Então minha vizinha que cria galinha é uma criminosa? Ela não deveria criar galinhas dentro da cidade. O animal mais importante para o monitoramento da doença são os cães, porque eles vão estar em perímetro urbano e são muito próximos de nós. Então, eles vão poder atuar como sentinelas para a doença, ou seja, o surto em cães vai preceder o surto em humanos. Então, quando a gente tem vários casos em cães de leishmaniose, a saúde pública já deve começar a tomar precauções para atender casos em humanos. Mas outros animais também podem se infectar por esse protozoário, como é o caso dos gatos. Só que neles, apesar de ter alguns animais que podem sim adoecer, geralmente eles têm uma resposta imune mais eficaz contra o protozoário, não tendo nenhum dos sinais clínicos referentes à doença. Mas e aí, doutor, como é que o meu cãozinho vai pegar esse protozoário? Bem, os cães vão se infectar principalmente pela picada do mosquito palha que já tenha picado outro animal doente com a leishmaniose. Esses mosquitos, eles se reproduzem em matéria orgânica, ou seja, folhas, frutas, alimento, fezes. Então tudo isso contribui para o crescimento da população desses vetores, que são os mosquitos, e favorece também a distribuição da doença para outros animais e até para pessoas. Por isso que manter o quintal limpo ajuda muito na prevenção dessa doença. Outra forma de infecção para os cães é pela via transplacentária, ou seja, a mãe durante a gestação pode passar os protozoários para os seus filhotes. Por isso que é importante que animais que tenham tido a leishmaniose sejam removidos da reprodução e também, preferencialmente, sejam feita a castração desses animais. Os sinais clínicos mais comuns são sinais dermatológicos, ou seja, sinais na pele, principalmente feridas na ponta de orelha, alopecia, que é a perda de pelo, o surgimento de nódulos na pele, que a gente passando a mão vai sentir umas elevaçõezinhas, onicogrifose, que é o crescimento exagerado das unhas, entre diversos outros. Também é muito importante ressaltar que a leishmaniose é uma doença que pode causar sinais clínicos em todos os sistemas do cão. Então não é porque ele tem um sinal neurológico, por exemplo, que vai excluir totalmente a capacidade de ter sido causada por leishmaniose. E eu que fui num veterinário maluco, pediu pra fazer um check-up do animal, beleza, eu fiz o check-up, pediu também um teste de leishmaniose. Eu falei, vamos fazer para ajudar o bichinho. Aí chegando lá, o resultado é positivo. Ele não tem nada, não tem nenhuma feridinha. E ele tá falando que um animal é positivo. Como é que isso é possível? Pois é, muitos animais podem sim ter a leishmania sem ter nenhum sinal clínico. Isso acontece principalmente em regiões endêmicas, que são regiões onde já tem casos há muito tempo da doença. Mas esses animais podem apresentar os sintomas da doença a partir do momento que eles adquirem alguma comorbidade, que pode ser praticamente qualquer coisa. Eles podem só estar mais velhos e isso já diminui a eficiência do sistema imune. Podem estar desidratados, pode estar com uma alimentação ruim, se for fêmea, o fato de entrar no cio pode piorar o sistema imune. O macho que está perto de uma fêmea em cio também fica muito estressado e esse estresse, qualquer tipo de estresse também diminui a eficiência do sistema imune. Além disso também, qualquer outra doença pode predispor ao início dos sintomas. Por isso que é importante que a gente faça sempre uma avaliação corriqueira dos animais, faça sempre esses check-ups rotineiramente
para ver. Se deu positivo em algum deles, a gente vai monitorando. Tem diversas formas de fazer esse monitoramento e acompanhamento do animal. Por isso, caso o seu animal seja positivo, vá no veterinário que ele vai recomendar o melhor tratamento para ele. Como eu falei no começo do vídeo, a leishmaniose é uma doença zoonótica, ou seja, ela pode ser transmitida de animais para humanos. E também é uma doença que tem capacidade de levar a óbito as pessoas, principalmente as crianças e os idosos, que têm uma capacidade de resposta imune um pouco mais eficiente. Por isso que é importante que a gente sempre faça o acompanhamento dos nossos animais rotineiramente para saber se eles estão livres desse parasita. Como eu disse no começo do vídeo, é uma doença que não tem cura. Por isso é muitíssimo importante que a gente faça a prevenção. O principal deles é o uso de coleiras repelentes. Existem no mercado principalmente 3 marcas. Uma que dura 4 meses a coleira, outra que dura 6 e outra que dura 8. Mas todas são muito eficazes e amplamente recomendadas também. Algumas têm até efeito carrapaticida e pulgicida, que é a que mantém os carrapatos e pulgas fora dos nossos animais. Hahaha, eu vou economizar e comprar essa de 4 meses e usar por 8. Aí não, porque a gente está colocando a saúde de animais em risco, também de idosos e crianças que moram perto da sua casa. Por isso, com saúde não se economiza, a gente sempre faz o máximo possível para que não tenha nenhum risco com a saúde. Tá bom, doutor, mas meu cachorrinho também ficou cheio de feridas usando essas coleiras. O que eu vou fazer daí? Eu não uso nada? Nesse caso, a gente já pode usar outras formas de repelente, que são os géis. A gente passa eles no dorso do animal, bem atrás do pescoço, e ele vai ter efeito em todo o corpo do animal. Esse efeito vai durar por cerca de 30 dias, e essa é realmente a melhor opção para os animais que têm alergia às coleiras. Também existe uma vacina que é feita exclusivamente para leishmaniose, só que ela ainda divide muito opiniões de veterinários, por isso eu vou comentar que ela existe, mas eu vou deixar para que o veterinário de vocês indique o uso ou não dessa vacina. O diagnóstico da leishmaniose ele pode ser feito de forma clínica, mas sempre sendo recomendado a realização de um exame específico para leishmaniose. Geralmente são realizados testes sorológicos. Esses testes vão medir os níveis de anticorpos do animal ao agente. Então, quanto maior o número de anticorpos, provavelmente mais parasita vai ter nesse animal. Em alguns animais, mesmo fazendo o teste sorológico, esse teste pode dar um negativo. Então, a gente pode abrir mão de algumas técnicas um pouco mais avançadas para a detecção do agente. Por exemplo, a própria PCR, que se você tiver interesse, eu vou deixar no card aqui em cima, em algum lugar, um vídeo de como é feito esse exame. Mas nesses casos, a gente deve usar amostras de linfonodos, de feridas ulceradas, que são feridas expostas, que a gente coleta o material para extrair o DNA do parasita dele, e também podemos usar a medula óssea como amostra. A gente também pode abrir mão de outro exame, que é a microscopia de luz. Nesse exame, a gente faz uma lâmina também com esses materiais que eu comentei, e nele a gente tenta observar, depois de corar, os parasitas. Mas esse é um exame que só os profissionais que já têm uma certa habilidade com microscópio e com identificação desse parasita conseguem fazer. Hein, doutor? Eu ouvi dizer que tem que sacrificar os animais que têm leishmaniose. É verdade isso? Há alguns anos isso realmente era verdade, porque a gente não tinha um tratamento aprovado. Então, pela questão de saúde pública, foi decidido que os animais com leishmaniose deveriam ser eutanasiados. Mas hoje a gente já tem um tratamento aprovado, então a gente não precisa mais sacrificar nenhum animal com leishmaniose. Inclusive, é muito importante que a gente dissemine isso. Então, nos casos de animais positivos, a gente é obrigado a fazer o tratamento da leishmaniose. Além do tratamento, que embora não vai curar o animal, porque como eu disse é uma doença que não tem cura, ele vai diminuir a níveis muito baixos o número de parasitas nesse animal. E quando a gente associa isso às coleiras, a gente tem praticamente uma chance zero de transmissão da doença. Mas aí sim, se o proprietário se recusar a fazer o tratamento, aí a eutanásia é recomendada. Por isso que eu reforço para vocês de novo, façam o uso da coleira repelente, façam uso de algum método repelente, porque isso é a única forma que a gente tem de se defender dessa doença. E pode ser fatal tanto para os nossos animais quanto para outras pessoas. Por isso que eu, de novo, falo, usem a coleira repelente nos seus animais. Tá bem, doutora. Eu sempre vou limpar o meu quintal para o mosquito não se proliferar nele. Também vou usar as coleiras repelentes e vou fazer as trocas regulares dela para manter a saúde de todos os meus animais bem e também das pessoas que eu amo. É isso aí. Agora sim, então vamos espalhar essa ideia.
Então eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Deem um like se vocês realmente gostaram disso. Compartilhem também com seus amigos que podem não saber o que é leishmaniose, que tem algum cão com algumas feridas pelo corpo, pode ser leishmaniose. Envie isso para mostrar para eles a importância da prevenção. E claro, se vocês tiverem alguma dúvida, só deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o máximo possível para responder ela de forma muito clara e talvez até fazer um vídeo sobre a sua pergunta. Então, muito obrigado, tchau, tchau, um abraço e até o próximo vídeo.